Olá pessoal, tudo bem? Essa é a aula 3 de Introdução às Variáveis Complexas e nessa videoaula nós vamos falar sobre como representar um número complexo em sua forma polar. Porque o que nós vimos até agora é a representação dos números complexos na forma cartesiana usual, né? Que é você colocar os eixos coordenados, né? A gente coloca aqui o eixo do x e o eixo do y. Cada um deles representa uma parte real e outra parte imaginária, né? Então temos aqui a parte real, a parte imaginária. E um número complexo z da forma x mais i vezes y, ele vai ter uma coordenada x aqui na parte real e uma coordenada y aqui na parte imaginária, de tal maneira que ele fica representado aqui por um ponto no plano, né? Por isso que a gente chama isso aqui do plano complexo. É o plano onde os números complexos moram, tá? Então esse aqui é o número complexo z. Muito bem. Então isso é uma maneira legal, satisfatória, né? A gente consegue fazer bastante coisa com os números complexos assim, mas existem algumas outras coisas que podem ser feitas de uma maneira muito mais simples quando a gente escreve esses números complexos aqui num outro formato, que é o que a gente chama de forma polar. Em coordenadas polares, nós não utilizamos os valores de x e y, que são as projeções ortogonais sobre os eixos coordenados, e sim o ângulo e a distância a ser percorrida aqui até chegar no ponto. Como assim? Então imagina o seguinte, ó, esse número complexo aqui, eu vou desenhar uma linha aqui, né, saindo da origem, e percebam que essa linha que a gente precisou desenhar para chegar até o número complexo que a gente está estudando, ela descreve um certo ângulo, aqui que eu vou chamar de θ, em relação à horizontal, né, um ângulo medido no sentido anti-horário. E também, dizer só o ângulo não é suficiente para especificar o ponto que nós queremos, porque existem vários pontos que estão em cima desse mesmo ângulo, né? Tem esse ponto aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Se a gente continuar, ó, todos esses pontos aqui seriam descritos pelo mesmo ângulo de abertura, né? Então a gente precisa especificar, além do ângulo, qual é a distância entre a origem e o ponto considerado. E essa distância entre a origem e o ponto considerado é o que a gente chama de módulo de um número complexo, né? Então aqui, essa distância aqui representa o módulo do número complexo. Então, com esses dois números aqui, é suficiente para a gente representar a localização precisa, né, do número complexo na forma polar. Só que como que a gente faz isso exatamente, né? Para isso, tudo que a gente precisa para fazer essa tradução, né, de coordenadas cartesianas para polar está aqui nessa figura. Eu vou fazer um desenho aqui só do triângulo, desse triângulo que aparece aqui na figura, para a gente ter um pouco mais de clareza. Então, olha só, tem um triângulo aqui, tem esse lado, né? Então, essa parte aqui é a hipotenusa do triângulo, que é o módulo do número complexo, né? Esse ângulo aqui é um ângulo que nós chamamos de θ. Essa ordenada aqui é a altura do número complexo em relação ao eixo horizontal, que é a parte imaginária dele, que é o y, né? Enquanto que a parte da abscissa é o x, que representa a parte real do número complexo. Bom, note também que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, né, onde o ângulo de 90 graus está exatamente aqui. Então, do triângulo retângulo, é claro que a gente pode escrever, né, isso aqui a gente já viu lá atrás, que o módulo de um número complexo ele pode ser calculado uma vez que a gente conhece x e y. A gente pode calcular o módulo do número complexo usando esta fórmula aqui, né, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, isso aqui não é novidade para a gente, mas vale a pena colocar aqui para a gente lembrar, né? Ou ainda, o módulo sem tal ao quadrado, basta a gente extrair a raiz quadrada aqui do lado direito, aliás, dos dois lados, né? E a gente tem esse resultado. Então, um dos números necessários para representar um número complexo na forma polar, eu já sei encontrar ele, né? Uma vez conhecido x e y, eu sei calcular o módulo, né, sem muitas dificuldades. O outro número importante aqui é o ângulo θ. Como é que eu faço para achar esse ângulo θ aqui se a gente conhecer x e y? Bom, aí a gente precisa olhar para as relações trigonométricas no triângulo, né? Veja que o que é conhecido são esses números, x e y. E o que eu quero descobrir é o θ. Eu preciso de alguma relação entre essas medidas aqui conhecidas, x e y, e o ângulo θ. E essa relação é precisamente a relação trigonométrica que a gente chama de tangente, né? Se a gente escrever assim, ó, tangente do ângulo θ, isso aqui é por definição o cateto oposto ao ângulo θ, que nós chamamos de y, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo θ, que nós chamamos de x. Então,
saber o ângulo pode ser obtido a partir desse cálculo, né? Basta a gente se perguntar qual é o ângulo cuja tangente dá esse número aqui, y sobre x, que é possível de ser calculado uma vez que y e x são conhecidos, né? Em outras palavras, a gente pode escrever, é mais usual a gente escrever assim, que o ângulo é a tangente a menos 1 de y sobre x, ou em alguns lugares vocês vão ver escrito como arctangente de y sobre x também, né? Também está correto, tá? Então olha que legal. Se nós conhecermos x e y, é possível... Só um instante. Se nós conhecemos aqui ó, x e y, é possível calcular o módulo do número complexo, né? Porque está ele aqui em função de x e y. E é possível calcular também o ângulo θ, porque está ele aqui ó, em função de x e y. E o contrário? Será que o contrário dá para fazer? O que eu quero dizer é o seguinte. E se eu conheço o ângulo e o módulo e eu preciso descobrir quem é x e quem é y? Como é que eu faço essa continha? Bom, para fazer isso, vou fazer a seguinte coisa. Eu vou copiar essa imagem, né? Porque essa imagem aqui é importante. E colocar ela aqui. Novamente, a resposta para a nossa pergunta está aqui no triângulo retângulo. A gente precisa olhar para ele, né? Percebam que agora quem é conhecido é isso e isso, né? O ângulo e o módulo. E eu quero descobrir quem é x. Então eu preciso de uma relação no triângulo que envolva a hipotenusa, o ângulo e o cateto adjacente. Essa relação é o cosseno. Se eu escrever aqui, ó, cosseno do ângulo θ, isso aqui é por definição o cateto adjacente ao ângulo θ, que nós chamamos de x, dividido pela hipotenusa, que é o módulo do número complexo z. Então tá aí. Ou, isolando o x, eu consigo escrever que x é igual ao módulo de z vezes o cosseno do ângulo θ. Então, se isso é conhecido e isso é conhecido, basta fazer essa continha e aí a gente descobre quem é x. Legal? Muito bem. Vou colocar aqui um quadradinho, né? Porque essa relação aqui é importante. E o y? Falta descobrir ainda o y, né? Eu consigo fazer uma coisa muito parecida. Eu consigo calcular o y fazendo uma relação trigonométrica muito parecida, que é o seno do ângulo θ. O seno é o cateto oposto, por definição, dividido pela hipotenusa, que é o módulo do número complexo. E aí, isolando o y, eu consigo escrever que y é igual ao módulo de z vezes o seno do ângulo θ, né? Então tá aí como achar o y uma vez conhecido o módulo e o ângulo, né? Então, legal. Se eu conheço x e y, eu consigo achar o módulo e o ângulo. Se eu conheço o módulo e o ângulo, eu consigo achar x e y. Então, é possível traduzir de um sistema de coordenadas para o outro assim, sem muitas dificuldades, né? É bem possível de fazer essas continhas. Legal? Então, essas duas maneiras de representar o número complexo, elas são equivalentes. Mas elas têm benefícios, né, dependendo do tipo de coisa que a gente vai fazendo. E é isso que vocês vão aprendendo a reconhecer à medida que a gente for estudando aqui, à medida que a gente for desenvolvendo nossa familiaridade com os números complexos, tá? Então, mas a gente não escreveu um número complexo na forma polar de fato, né? Porque é o seguinte, eu sei, agora eu vou apagar isso aqui, ó, a parte das continhas. Eu sei que um número complexo, na forma cartesiana, a gente escreve assim, ó, z é igual a x mais i vezes y. Então, eu sei representar um número complexo conhecido x e y. Agora, como que eu represento um número complexo em função de módulo de z e θ? Bom, para isso, basta lembrar o seguinte, no lugar do x, eu posso colocar isso tudo aqui, ó, z cosseno θ. E no lugar do y, eu posso colocar isso tudo aqui, z seno de θ. Então, fazendo essas substituições aqui nesse número arbitrário, né, a gente obtém a seguinte coisa, que o número complexo z, ele vai ter esse formato, ó, x, que é módulo de z vezes o cosseno do ângulo θ, mais i vezes y, né? Então, i vezes o módulo do z vezes o seno do ângulo θ, né? Posso colocar o módulo de z em evidência e aí eu consigo escrever assim, ó, que z é igual a módulo de z que multiplica cosseno θ mais i vezes seno de θ. Então, essa é a representação de um número complexo na forma polar. Percebam que tem vantagens e desvantagens, né? A desvantagem é que em coordenadas cartesianas é bem mais simples de escrever x mais i, y e pronto, né? Parte real, parte imaginária e acabou.
Agora, em coordenadas polares, não é tão simples assim, porque aparece aqui, ó, tem um módulo separadinho, aí tem um termo de cosseno, um termo de seno, né? É um pouco mais complicado o jeito de escrever, mas tem uma vantagem muito grande. A vantagem é que quando a gente escreve assim, fica claro, fica evidente para a gente aonde que aparece a contribuição do módulo do número complexo. Então, ó, a parte do módulo influencia só aqui. Esse primeiro númerozinho que aparece aqui multiplicando fora do parênteses representa o tamanho do número complexo, né? O tamanho que eu quero dizer é a distância dele em relação à origem. Então, esse primeiro númerozinho aqui, sozinho, ele já tem um significado. É a distância em relação à origem, né? E o restante, ele tem um significado também, que é o ângulo que precisa ser descrito, que precisa ser varrido até chegar nesse número complexo. Então, aqui fica separadinho a parte angular e a parte radial do número complexo, né? Tem essa vantagem aí, tá certo? Muito bem. Então, de forma geral, a gente vai escrever assim, ó, um número complexo z, ele tem um módulo, né, multiplicado aqui por cosseno de θ mais i vezes seno de θ. Todo número complexo pode ser escrito desse jeito aqui, para algum ângulo e algum tamanho, né? Dado qualquer número complexo, sempre dá para descobrir uma maneira de escrever ele desse jeito, né? Exemplo, será que a gente consegue escrever o número complexo z igual a raiz de 3 mais i na forma polar? Bom, certamente que a gente consegue, né? Mas saber escrever isso quer dizer que eu preciso saber o módulo do número complexo e o ângulo, né? Então vamos lá. Vamos calcular primeiro o módulo. O módulo é fácil. O módulo a gente já aprendeu a calcular. O módulo a gente vai fazer a raiz quadrada do primeiro termo ao quadrado. Então, desculpa, da parte real ao quadrado, né? Raiz de 3 ao quadrado é 3. Mais a parte imaginária ao quadrado. Aqui não está aparecendo, mas tem o número 1, né? 1 ao quadrado é 1. Então vai ficar raiz de 3 mais 1. Raiz de 3 mais 1 é raiz de 4. E então isso aqui dá 2. Então, olha só. Consegui calcular o módulo do número complexo, é 2. E o ângulo? Bom, o ângulo a gente pode obter a partir dessa continha aqui, ó. O ângulo θ é o arctangente de y sobre x, ou tangente a menos 1, né? Então, o ângulo θ vai ser a tangente a menos 1 de y sobre x. Y é a parte imaginária, que é 1, e x é a parte real, que é raiz de 3, né? 1 sobre raiz de 3, ou tangente a menos 1 de raiz de 3 sobre 3 também, né? E aí agora a gente precisa se perguntar, qual é o ângulo que faz a tangente ficar raiz de 3 sobre 3? Qual é o ângulo cuja tangente vale raiz de 3 sobre 3? Esse ângulo aqui é um ângulo notável, é um ângulo conhecido. Ele é precisamente o ângulo de 60 graus, é isso? Agora deu branco aqui. 60 graus, π sobre 3. Não, 30 graus, π sobre 6. Né? Isso. 30 graus, tangente de 30 graus, ou π sobre 6 é raiz de 3 sobre 3. Então esse é o ângulo θ. Tá? Muito bem. Então como é que a gente pode escrever esse número complexo aqui na forma polar agora? Na forma polar ele fica assim, ó. Z é igual, aí eu vou escrever aqui o módulo do número complexo. O módulo que a gente calculou aqui, ó, 2. Então ele é 2 que multiplica cosseno do ângulo θ, seno mais i, seno do ângulo θ. Então vai ser cosseno de π sobre 6 mais i vezes o seno de π sobre 6. Tá aí o número complexo expresso na forma polar. Qual vantagem tem isso aí? A vantagem é aquela que a gente estava falando, né? Como que a gente representa um número complexo escrito na forma polar? A gente precisa olhar qual é o ângulo e qual é o módulo, né? O ângulo a gente está vendo aqui, ó, é π sobre 6. Então a gente vai vir aqui e vai desenhar um ângulo de π sobre 6. Vamos dizer que π sobre 6 seja tipo aqui assim. Acho que é aqui, mais ou menos. Né? Então vamos dizer que esse ângulo aqui é π sobre 6. Mas só o ângulo sozinho não é suficiente para dizer qual é o ponto, né? Qual ponto que é? Aqui, 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 né? Enfim. É para isso que eu preciso do módulo. O módulo é 2, então quer dizer que a gente vai contar 2 unidades a partir da origem. Ó. 1
duas unidades. Vamos dizer que duas unidades seja aqui, ó. Então, o número complexo Z é precisamente esse daqui. Posso até apagar esse pedacinho, né? Então, esse é o número complexo Z. Ó, descreve um ângulo de 60 graus e o tamanho aqui é 2 unidades. Legal? Muito bem. Então, é isso. Esse aqui a gente quer dizer, né, quando a gente fala de representação polar. Mas a gente fez tudo isso aqui, né, e até agora eu não vi nenhuma vantagem. Porque até agora eu vi maneiras de passar de um sistema de coordenadas para o outro, mas vantagens mesmo ainda não está muito claro. Bom, vamos pensar o seguinte. Se um número complexo ele pode ser escrito nesse formato, Z igual a módulo de Z, que multiplica cosseno de θ mais I vezes seno de θ. O que acontece se a gente pegar e fizer a seguinte pergunta? Ó, eu quero desenhar no plano somente os números complexos, ou melhor, eu quero desenhar no plano todos os números complexos que têm módulo igual a 1. Então, vamos nos restringir ao caso em que o módulo de Z é igual a 1 unidade. Se eu disser que o módulo de Z tem uma unidade, significa que o Z tem esse formato aqui, ó. O número Z ele é um número complexo que vai ser dado por essa fórmula aqui, ó. Cosseno de θ mais I vezes seno de θ. Ó, tem a parte real, tem a parte imaginária, né? Então todos os números complexos que têm uma unidade de tamanho de módulo, né, são desse formato. Mas pensando geometricamente, o que significa isso? Significa que a gente tem aqui o plano cartesiano, né? E tem um círculo unitário. Deixa eu tentar desenhar aqui. Centralizado, né? Tem que ser. Aqui. Pera só um pouquinho aí. Tá. Esse círculo aqui ele tem raio igual a 1, né? Então, desenhar no plano complexo todos os números complexos que têm módulo igual a 1 significa desenhar todos os números complexos que estão em cima desse círculo. Então, esses números complexos eles vão estar aqui. Ele tem que estar distribuído em cima desse círculo. Então, quer dizer que ele pode ser esse ponto aqui, pode ser esse ponto aqui, pode ser esse, enfim, qualquer ponto em cima do círculo, né? O que diferencia entre um ponto e outro do círculo? Que parâmetro a gente pode usar para diferenciar entre eles? O parâmetro que a gente pode usar é o ângulo, né? Então, ó, esse ponto aqui descreve um certo ângulo, esse ponto aqui descreve outro ângulo, esse aqui é outro, esse aqui é outro, e assim por diante, né? Então, esses pontos que eu estou marcando, delimitando aqui, eles são números complexos com esse formato. Z é um Z de θ, na verdade, ele depende só do ângulo θ. Ele é dado por essa fórmula, cosseno θ mais I vezes seno do ângulo θ, né? Que são esses números aqui. Então, isso aqui define o círculo unitário complexo. O círculo unitário é os números complexos que têm módulo igual a 1. Eles vão estar todos sentadinhos aqui em cima desse círculo. E esse círculo unitário ele é bastante importante, ele vai aparecer outras vezes. Eles têm alguns significados importantes que a gente vai ver logo logo, né? Por que é importante definir esse círculo unitário? Porque se a gente conhece bem esse círculo, qualquer outro número complexo ele vai ser uma extensão de algum ponto que está em cima desse círculo. Eu vou desenhar esse círculo um pouquinho menor agora. E olha só, primeiro tem que centralizar ele, né? Centraliza aqui mais ou menos. Pronto. Então, por exemplo, suponha que eu queira representar esse ponto, esse número complexo aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Nesse ponto, tá? Bom, esse número complexo, ele na forma polar, ele pode ser representado por um ângulo e um tamanho, né? Um módulo. Opa, peraí, acho que é mais fácil mudar o ponto de lugar do que a reta, né? Tá, esse é um número que eu quero representar, né? Mas veja que existe algum número complexo que está aqui em cima do círculo unitário, ó, exatamente aqui em cima do círculo unitário, para algum ângulo, que é o ângulo que a gente precisa descrever para chegar naquele ponto ali, né? Então, esse número Z aqui, ele com certeza é um módulo qualquer, que é o tamanho dele, né? Vezes aquele Z de θ que eu tinha escrito lá atrás, né? Então, é importante fazer essa conexão aí, tá certo? Tá, outra coisa que é importante a gente notar também é o seguinte, deixa eu voltar para essa imagem, né?
Esse número complexo z aqui, a gente pode ir variando esse parâmetro θ, né? À medida que a gente vai variando o parâmetro θ, esse número ele vai correndo aqui em torno do círculo, né? Porque esse número ele sempre vai estar em cima do círculo, então mudar o valor do parâmetro significa só mudar o lugar no círculo onde ele está. Aumentar o ângulo quer dizer que ele vai começar a caminhar no sentido anti-horário, né? Só que vai chegar uma hora que ele vai chegar aqui novamente, né? Ele vai dar uma volta completa no círculo e vai parar novamente no mesmo lugar. E se a gente continuar aumentando, ele vai continuar dando voltas e voltas e voltas uma depois da outra, né? Então aqui, começar a aumentar indefinidamente o ângulo não vai gerar números novos para sempre, né? Porque a partir do momento que você deu uma volta completa no círculo, o que vem depois é uma repetição do que acabou de acontecer, né? Então ele tem uma propriedade aqui. Eu posso escrever assim que z de θ mais 2π, quer dizer, se eu pegar um número complexo que está em qualquer lugar aqui no círculo, por exemplo, esse daqui, né? E andar mais 2π, ou seja, dar mais uma volta completa, eu vou parar no mesmo lugar. Então, andar qualquer ângulo θ mais uma volta, né, mais 2π, é a mesma coisa que andar o ângulo θ somente, né? Então, ele tem essa propriedade, essa ciclicidade, devido à periodicidade das funções trigonométricas, tá? Então é importante a gente reconhecer essa propriedade, porque ela permite a gente fazer várias coisas interessantes também. Legal? Tá. Outra coisa importante, vamos visualizar isso aqui um pouquinho melhor. O que acontece se eu fizer a multiplicação de dois números daquele formato? Deixa eu copiar isso aqui. Ó, copiar essa imagem, que eu quero dizer o seguinte, ó, pega dois números complexos que com certeza vão estar em cima do plano, em cima do círculo unitário, tá? Então pode ser esse aqui e esse aqui, ó. Tem dois, né, aqui no nosso exemplo. Vamos dar nomes para eles para a gente não se perder. Então vamos chamar esse aqui de Z1 e vamos chamar esse aqui de Z2, né? Na verdade esse Z1 ele tem um ângulo aqui, né? Que eu vou chamar de θ1. É o ângulo que precisa ser descrito até chegar ali, né? E o Z2 vai ter um outro ângulo que a gente começaria a contar aqui até chegar lá no bendito do Z2, que é o θ2. Então, eu não preciso chamar de Z1. Eu posso chamar o Z de θ1, né? E aqui também, eu não preciso chamar de Z2. Eu posso dizer que é um número complexo Z para o ângulo θ2, né? E aí, o que acontece se eu fizer essa continha aqui, ó? Z de θ1, vou escrever aqui, Z de θ1 vezes Z de θ2. Multiplicar esse número com esse número. Ou seja, eu estou pegando dois números que estão em cima do plano do círculo unitário e multiplicando um pelo outro. Será que o resultado dessa conta vai ser um número complexo que está em cima do círculo unitário? Porque, acompanhe o raciocínio. Se a gente pegar dois números complexos que tem módulo igual a 1, então o tamanho deles é igual a 1, né? Pensa nos números reais lá, um número de tamanho igual a 1, uma unidade. Quando você multiplica 1 por ele mesmo, ou 1 por menos 1, ou repetidamente o 1 com menos 1, né, misturando esses dois, o resultado nunca vai dar um número cujo módulo é maior que 1. Concorda? O resultado sempre vai dar um número cujo módulo é 1, sempre. Não importa quantos números 1, quantos menos 1 você pegue. Será que se eu pegar números complexos agora, que tem módulo igual a 1, e multiplicar vários deles, o resultado vai ser um número complexo que tem módulo igual a 1 também? Então, em outras palavras, o que eu quero saber é, se eu pegar dois números complexos que estão em cima do círculo unitário e multiplicá-los, o resultado vai estar em algum lugar aqui em cima do círculo unitário? Será que vai? E se tiver, em qual lugar que ele vai estar? Qual que é o ângulo que a gente precisa descobrir, precisa calcular para encontrar esse resultado aqui? Bom, a gente pode fazer essa conta e ver o que acontece, né? Quem que é z de θ1? Z de θ1 é cosseno θ1 mais i vezes seno de θ1, que multiplica... eu já vou colocar isso aqui mais para baixo porque não vai caber. Que multiplica cosseno de θ2 mais i vezes o seno de θ2. Tá? Então vamos focar a nossa atenção aqui para fazer essa continha. Tá? Então vamos lá. Bom,
segue a regra de multiplicação que nós já aprendemos, né? Distributiva. Primeiro com primeiro com segundo, depois segundo com primeiro, segundo com segundo. Então vamos fazer um por um. Então fazendo essa continha, ó, cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2 fica cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2. Mais cosseno de θ1 vezes i seno de θ2 fica cosseno de θ1 seno de θ2 vezes i. Mais i seno θ1 com cosseno θ2 fica seno de θ1 cosseno de θ2 vezes i. Mais, aí na sequência. Agora é a parte que tem duas unidades imaginárias, né? Ó, i com i. Esse i com i vai dar i ao quadrado, que já vai mudar esse sinal. Então eu já vou botar um sinal de menos aqui. Aqui é menos. Seno de θ1 com seno de θ2. Então, seno θ1, seno θ2. Putz, deu esse resultado aqui que é essa conta gigante, né? Mas calma, vamos juntar aqui o que der para juntar. Vamos primeiro pegar a parte real. Vou até colocar entre parênteses. Qual que é a parte real aqui, ó? Real é o que não tem i. Então, real é esse e esse. Os outros dois são imaginários, né? Então, vamos juntar a parte real com a parte real. Então, isso aqui vai ser cosseno de θ1, cosseno de θ2, menos seno de θ1, seno de θ2, mais, agora vem a parte imaginária, cosseno de θ1, seno de θ2, mais seno de θ1, cosseno de θ2. Essa é a parte imaginária, essa é a parte que vem com o i, tá? Deixa eu copiar isso aqui e trazer para outra página, porque já está apertado demais, né? Então lembra que isso aqui é a conta que a gente está fazendo, é z de θ1 vezes z de θ2. Isso aqui, esse monte de conta aqui, né? Isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. Mas olha só, isso aqui é uma fórmula conhecida, ó. Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Isso aqui é a fórmula da soma de arcos do cosseno. Isso aqui eu posso escrever como sendo cosseno de θ1 mais θ2. Isso tudo aqui é a mesma coisa que o cosseno da soma de θ1 com θ2. E aqui é a mesma coisa, ó. Isso aqui é a fórmula da soma de arcos para o seno, né? Isso aqui é o seno de θ1 mais seno de θ2. Então, isso é o seno de θ1 mais θ2 vezes i. Então, olha que interessante. O resultado dessa conta deu um número que tem o mesmo formato, ó, cosseno de um ângulo mais i vezes seno desse mesmo ângulo, né? Onde esse ângulo aqui que eu estou chamando de alfa é só para não ficar escrevendo θ1 mais θ2, né? Mas esse ângulo alfa aqui representa a soma dessas duas quantidades. Então, sim, o resultado dessa conta é ainda um número unitário, um número complexo unitário que está em cima do círculo unitário e cujo ângulo é a soma dos dois ângulos. Então, isso aqui é o z de θ1 mais θ2. Então, isso aqui permite a gente visualizar uma coisa bem interessante, né? Quando você pega e multiplica números complexos que têm tamanho 1, o resultado com certeza vai ser um número complexo que também tem tamanho 1. Só que a localização dele no círculo unitário vai ser um pouquinho diferente. Legal? Então, essas são propriedades importantes dos números complexos na forma polar, né? E a próxima coisa que a gente vai ver na próxima videoaula, antes de encerrar o conteúdo dessa aula aqui, é a famosa fórmula de Euler. Essa fórmula de Euler é uma maneira de representar esse número complexo super importante aqui, que é o número complexo unitário que a gente está trabalhando, né? Cosseno de θ mais i vezes seno de θ. Existe uma outra maneira de representar isso aqui usando a função exponencial, tá? E é o que nós vamos ver na próxima videoaula, que é a fórmula de Euler. Antes disso, só notem que esse número aqui ele tem essa propriedade, né, conforme nós já discutimos lá atrás, que se eu somar qualquer ângulo ele continua sendo o mesmo, e também tem essa propriedade que a gente acabou de deduzir, né? Se eu multiplicar dois números desse formato aqui, o resultado vai ser um número também com esse formato, só que com o ângulo sendo a soma dos que compõem, né?
Qual função que vocês conhecem que tem essa propriedade aqui, ó, que a função aplicada na soma vira o produto de duas funções? A função exponencial tem essa propriedade, né? Se você fizer exponencial de A mais B, isso aqui é exponencial de A vezes a exponencial de B, né? Então, será que esse resultado aqui ele é mais geral do que a gente pensa que é? E é o que a gente vai ver na próxima videoaula, né? Quando a gente for falar da relação de Euler, tá bom? Então, vejo vocês já já.